E aí, pessoal? Aqui é o Marcelo Dapper, eu sou desenvolvedor front-end. E esse é o 7º vídeo da série Introdução ao React. Nele vamos ver como aplicar estilos no React, usando o método inline, importando um arquivo CSS e, por último, usando o CSS Modules. Vamos lá? Vamos iniciar removendo algumas coisas que nós não precisamos mais. Vamos remover esse componente aqui, o componente welcome. Remover esse trecho onde nós inserimos ele no nosso app. E agora também não precisamos mais dessa prop is logged in. Vamos remover, vou salvar. E também podemos remover a prop is logged in do nosso arquivo index. Pronto. Agora que nós temos a nossa aplicação limpa, vamos criar um componente novo. Vou abrir o Explorer. E aqui dentro do Source, vou criar uma pasta chamada Components. E nela vou criar meu componente, um button. E vamos criar o nosso componente. Dependendo da versão que você tiver do Create React App, não é mais necessário fazer esse import. Então verifique na documentação. Criamos um botão básico, importamos o React, depois declaramos a nossa função button, que retorna um JSX com a marcação do botão. Nós não vamos nos preocupar em adicionar eventos por enquanto, e ele tem uma mensagem simples, clique aqui. E no final temos a exportação desse botão para que possamos importar de outros lugares da nossa aplicação. Vamos fazer isso, vamos adicionar aqui na tela, nós vamos importar um button. E aqui vamos utilizar ele. Button. Como ele não tem nenhuma propriedade, nós podemos já fechar ele direto. E aqui vemos o nosso botão já sendo renderizado na tela. Clique aqui. Bom, para aplicarmos os estilos, nós podemos fazer isso de diversas maneiras. A primeira forma que vamos ver é utilizando o método inline, que é nós adicionarmos aqui direto no botão uma propriedade style e passamos aqui um objeto de configuração com os estilos que desejamos. Por exemplo, background color e color white. Já podemos ver que os estilos eles foram aplicados ao nosso botão. Tanto a cor de background, a cor vermelha, como também a cor da nossa fonte, a cor branca. Então podemos observar algumas coisas, que essa marcação aqui, ela utiliza os nomes de propriedades do JavaScript e não o nome que normalmente utilizamos no CSS. Esse formato não é suportado. Precisamos passar no formato de propriedade JavaScript, que utiliza camel case para o nome das propriedades. Se nós não desejarmos poluir a nossa marcação, nós podemos remover isso para uma variável. Podemos criar aqui a nossa const, styles, igual. Vamos trazer agora para cá esses valores. E com isso passamos aqui essa variável. E o resultado é exatamente o mesmo. Vamos inspecionar esse elemento e ver o que está acontecendo? Então podemos notar que o nosso botão aqui no HTML, ele recebeu essa propriedade style e com as propriedades agora convertidas para um formato que o HTML ele compreende. Essa tag style, ela é um padrão que os próprios browsers eles suportam. Não é algo específico do React. Então, se formos escrever HTML puro, podemos utilizar também nesse formato. Vamos ver a segunda forma. Vamos remover esses styles.
A segunda forma é nós criarmos um arquivo global CSS e importarmos ele na nossa aplicação. Deixa eu abrir o Explorer. Vamos criar aqui uma pasta Assets. E vou criar um arquivo index.css. E aqui eu vou declarar um button, background color, red e color white. Agora basta eu importar ele em algum ponto da minha aplicação. Se é um arquivo global, normalmente eu importo ele no próprio index. Import. E vamos passar o caminho para o arquivo. Assets index.css. Vamos salvar. E já vemos agora o nosso estilo aplicado. Vamos ver o que aconteceu. Agora nós não temos o nosso estilo injetado direto no nosso elemento button, mas sim através do um arquivo CSS, uma folha de estilo CSS. Se nós observarmos aqui no head, vamos ver que aqui foi injetado o nosso estilo CSS que acabamos de criar. Se desejarmos, podemos ser mais específicos aqui e criarmos uma classe CSS chamada button. E claro, precisamos agora no nosso botão declarar essa classe. Mais uma vez lembrando que precisamos aqui informar como class name. E aqui colocamos button. Então aqui nós temos o nosso estilo. Aqui nós temos o nosso estilo, o button. E aqui utilizamos o class button. E o nosso estilo foi aplicado da forma correta. Uma observação importante é que não importa onde na nossa aplicação nós tenhamos um botão que tenha essa mesma classe button, esse mesmo estilo será aplicado. Então, se em algum outro lugar, em algum outro ponto, desejar criar um button com esse mesmo nome de classe, ele vai receber exatamente os mesmos estilos. Afinal, esse é um CSS que está sendo usado globalmente. Uma outra forma de nós organizarmos o nosso CSS é criando para cada componente o seu próprio arquivo CSS. Isso nos ajuda a manter o nosso CSS de uma forma mais organizada. Vamos fazer isso, criar aqui agora um arquivo button.css. Vamos copiar esse estilo que nós já temos. Vamos agora fazer uma pequena alteração. Botar blue. Podemos notar que ainda não aconteceu nenhuma diferença nos nossos botões. Mas vamos importar aqui agora esse CSS. O que será que vai acontecer? Será que os dois botões vão ficar azul ou apenas um deles, esse primeiro? Vamos ver? Notem que interessante, nenhum dos botões ficou azul. Por quê? Vamos olhar o estilo gerado. Então nós temos o primeiro estilo injetado aqui, que é o do botão, com a cor azul, que é este aqui. E depois ele colocou como precedente esse arquivo aqui que está no topo da minha hierarquia. Então ele recebe precedência na aplicação dos estilos. Então ainda está mantendo a cor vermelha. Vamos remover então esse estilo daqui. E dessa forma nós vamos passar agora a ter o CSS do botão junto ao componente. Podemos notar que agora sim a cor correta ela foi aplicada, a cor azul. Talvez nós pensássemos que, como nós estamos importando apenas dentro do nosso componente, que apenas ele iria receber o estilo azul. Mas podemos notar que não é o caso. Mesmo esse outro botão, que está em outro ponto da nossa aplicação, por ele ter essa classe, ele recebe também os mesmos estilos. Isso pode causar uma certa confusão. Nós temos alguns dos nossos estilos vazando para pontos diferentes da aplicação. Uma forma de combater isso seria ter um outro nome de classe aqui. Por exemplo, button secondary. E agora ele não receberia mais esses estilos. Eu poderia declarar ele ou dentro do meu estilo global ou em algum outro ponto. E com isso agora, cada um dos botões tem um estilo diferente. Eu quis mostrar isso para nós percebermos que nós podemos facilmente perder o controle dos nossos estilos se nós criarmos vários arquivos CSS, um para cada componente. Se nós não tomarmos cuidados em mantermos nomes únicos para as nossas classes,
nós poderemos ter conflito no nosso estilo. Mas para facilitar um pouco o controle disso, nós temos disponível o CSS Modules. O CSS Modules ele tem como objetivo tornar os estilos do seu componente escopados para ele. Então, os estilos que criarmos dentro desse componente, eles não irão vazar para outros pontos da nossa aplicação. O Create React App ele suporta por padrão nós utilizarmos os CSS Modules. Vamos ver como fazer isso? Para nós transformarmos esses estilos em CSS Modules, nós precisamos renomear o arquivo, colocando um ponto module. Agora precisamos corrigir a nossa importação dentro do nosso button para ponto module e o nosso estilo deixou de ser aplicado. Por quê? A forma de nós trabalharmos com CSS Module é utilizando aqui uma variável, né? Nós vamos importar como uma variável, podemos chamá-la de styles from o arquivo button.module.css. E aqui, agora onde vamos informar o class name, em vez de passarmos uma string, vamos abrir aqui as chaves e passar o styles, ponto, o nome da classe que nós desejamos utilizar desse arquivo. Então, como nós temos apenas a classe button aqui nesse arquivo, vamos colocar ponto button. E agora notamos que o nosso estilo está sendo aplicado de forma correta. Aqui nós já podemos perceber algumas coisas interessantes. Aqui nós vemos que foi gerado um nome de classe. E esse nome ele segue um padrão. O primeiro nome que nós temos aqui é referente ao arquivo do CSS Module que nós estamos usando nesse caso. Então, é esse nome aqui, esse button do arquivo module.css. Nós podemos notar que se nós mudarmos aqui para myButton e renomearmos o arquivo também, myButton, podemos notar que agora passou a ser myButton. Na sequência, o próximo nome que nós temos aqui é referente à classe, a classe que nós estamos utilizando nesse ponto específico. Então, a classe que nós usamos, que nós declaramos aqui, a classe CSS é button. Se nós mudarmos ela para primary, atualizarmos aqui para primary, podemos ver que agora a segunda parte do nome passou a ser button primary. E por último, nós temos aqui uma hash única, que não vai se repetir dentro dessa aplicação. Dessa forma, nós conseguimos criar um CSS para o escopo desse componente, nesse ponto específico. E isso auxilia bastante a você isolar os estilos dos seus componentes, permitindo no futuro, quando você, por acaso, não precisar mais de um dos seus componentes, se quiser removê-lo, poder remover também junto o seu arquivo de CSS e assim remover esse código desnecessário de dentro da sua aplicação sem se preocupar que isso vai afetar algum outro lugar. Também, enquanto você estiver escrevendo os seus componentes, agora você não tem mais a preocupação de será que eu já usei esse nome de classe antes? Vou ter que gerar um nome único? Então, vamos ver esse exemplo, né? Deixa eu retornar aqui como estava. Button e button. Pronto, então estamos de volta ao estado anterior. Lembra que no começo do vídeo nós criamos esse botão para simular a situação em que você vai criar um botão em outro ponto da aplicação e utilizar o mesmo nome de classe. Para resolver o problema, a gente teve que criar um nome de classe novo. Então vamos ver como o CSS Module ele resolve esse assunto, né? Então vou remover aqui, botar a ser um button. E esse style aqui, ele está declarado, né? Desse componente está declarado aqui, nosso arquivo global. Então vamos voltar aqui também para ser um button. Lembro que no começo do vídeo, quando nós fizemos isso, o style do nosso botão, ele acabou ficando vermelho, ao invés de ter recebido a cor azul que nós declaramos no seu próprio arquivo. Agora esse problema não acontece. Por quê? Porque esse estilo aqui, ele é um estilo com escopo. Escopo usando o CSS Module. Podemos ver que foi criado aqui realmente uma classe única para ele. E aqui que nós estamos utilizando o CSS normal, permanece como button, e esse sim recebe o estilo global que foi declarado nesse arquivo.
Então, se em algum momento nós quisermos criar talvez um botão secundário, um botão com um ícone, algum outro tipo de botão, nós podemos criar esse novo componente, criar o seu próprio arquivo .mod.css, e ele poderá também ter essa mesma classe, e nós vamos ter a segurança de que os estilos não vão entrar em conflito um com o outro. Cada um deles receberá, usando esse padrão aqui, um nome de classe única. É isso, pessoal. No próximo vídeo, nós vamos ver como aplicar styles utilizando Sass e Styled Components. Se você gostou desse vídeo, dê um like ou então deixe aqui o seu comentário. E para não perder nenhum dos próximos vídeos dessa série, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Até mais!